Bom, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de tomar decisões sem coação. Eu entendo assim. Livre-arbítrio é a liberdade para você tomar decisão sem, Isso aqui tem sem influência. água pura? Né? Tem. E como o pastor falou que o Adão tinha livre-arbítrio no Éden, quando o senhor perguntou, mas e o Adão? Aí falou, não, o Adão sim tinha o livre-arbítrio pleno, né, completo. Eu não sei exatamente qual foi a palavra que ele usou agora, mas acho que é isso aí. E aí entra a questão, mas o Adão caiu. O Adão, com o livre-arbítrio dele lá e tudo, ele caiu, ele falhou. E aí a pergunta é... se o Adão caiu, tendo livre-arbítrio, como que funciona essa queda? Então Deus também decretou a queda do Adão? Porque o Adão era puro. Deus também decretou a queda do Adão? Se Deus decretou a queda do Adão, ele é o autor, por assim dizer, em última análise, né, do próprio pecado? Não. Você acabou de falar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, Sim, né? claro. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver... Desculpa. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver uma causa. Então é evidente que a queda estava nos desígnios de Deus, ainda que nós não entendamos. Mas ela estava nos desígnios de Deus, assim como a morte do Cordeiro. Não haveria motivo para Deus estabelecer antes da fundação do mundo a morte do Cordeiro, a manifestação de Cristo e a morte do Cordeiro, já antes da fundação do mundo, e escolher os salvos antes da fundação do mundo, se não tivesse preordenado a queda. Que beleza, aí vem a segunda parte da minha pergunta. Eu também creio até que assim. Agora vem a outra questão. O Adão, ele caiu porque ele quis? Porque ele quis. Porque ele tinha 100% de livre-arbítrio, conforme o senhor disse agora há pouco. Sim. Ou ele estava predeterminado? As duas Determinado. coisas. As duas coisas. Não é que... Então, porque a minha interpretação bíblica é que Deus sabia o que Adão ia fazer, mas a responsabilidade foi 100% do Adão. Sim. E a intenção foi 100% do Adão, e Deus não tem nada a ver com isso. Eu não Adão decidiu fazer isso. Eu não isso. digo que Deus sabia, eu digo que Deus determinou. Finalizando a pergunta. E agora, aqui a gente estava concordando até agora, e agora nesse passo, o Adão e a Eva vão lá e vão pegar a fruta, vão romper com Deus. Sim. Esse rompimento, Deus determinou, ou ele sabia que o Adão ia fazer? Porque lá no texto que o senhor citou, a gente ficou discutindo aqui de gramática, não sei o que lá, que eu falei que era o sangue, não sei o que e tudo mais, lá está escrito que ele sabia, né? E como é que é? Deus, ele pré-ordenou a queda, e ao mesmo tempo Adão é culpado e decidiu livremente. E como vai funcionar também não sei, é isso aí. Né? Como unir as duas coisas, a gente não tem a menor ideia. Mas isso é assim, funciona assim, né? A gente vai ficar rodeando esse toco o resto da vida, né? Mas assim, note bem, o arminianismo, Vilela, ele trabalha com permissão. Ele fala assim, Deus não decretou não, Deus permitiu. Ele previu e permitiu. Bom, aí é meio estranho pelo seguinte, ele previu, então estava fixado. Então o futuro estava fixado. Quem fixou esse futuro? Por que ele preconheceu? Porque ele descobriu ou porque ele planejou? O que se encaixa mais com Deus? Ele descobriu, ele olhou ali em algum lugar a história e descobriu, o Adão vai pecar. Ou ele sabia porque ele planejou? Ele sabia antes porque ele descobriu, ou ele sabia antes porque ele decretou? Viram Todestines aí. Essa é a questão, né? Ele sabia antes porque descobriu, ou sabia antes porque decretou? Tostines. O calvinista fala, ele sabia antes porque decretou. O arminiano fala, ele sabia antes porque descobriu. Mas como ele descobriu? Então existe uma outra realidade. Nenhum calvinista, nenhum arminiano, eu não sou arminiano, mas nenhum arminiano fala que ele descobriu. Não, ele fala o seguinte, ele sabia antes, mas não fala que ele decretou. Como é que ele sabia antes? Ele sabia antes porque ele é presciente. Então ele... Né, então, essa pedra que o senhor coloca no sapato do arminiano, certo? Agora vem a pedra que eu coloco no sapato do senhor. Pode colocar. Se o Adão, com as pedras. Se Deus decretou, logo Adão não era livre.
O senhor acabou de dizer que o Adão tinha 100% de liberdade. Exatamente. Se Deus decretou e ele não podia ter outra opção, então ele não era livre, pastor. Ele era livre. Certo. Mas ele podia não ter feito aquilo? Ele era livre, mas não podia ter feito aquilo. Então não era livre. Mas aí que tá a questão. Então ele não era livre. É aí que entra Paulo de novo dizendo, olha, não dá para fechar esse ponto. Não dá. A Bíblia fala que ele é responsável, se ele é responsável, ele está usando a sua vontade. Isso é uma contradição. É uma contradição, porque é o que a gente chama de paradoxo. Se o Adão era livre 100%, conforme o senhor falou, então é ele que decidiu. Livre. Mas se ele já tinha um decreto do qual ele não podia... Não tinha como escapar. Então ele não era exatamente livre. É que é assim, então, pastor, a liberdade é que é assim, ó, a liberdade do homem está dentro de uma esfera chamada decreto de Deus. É assim que funciona a liberdade. Qualquer liberdade é assim. Liberdade não é ausência de limites. Você sabe disso, é pai. Mas eu não disse isso. Eu tô falando... Mas eu estou dizendo. Estou dizendo que a liberdade, qualquer liberdade, não significa ausência de contornos, de limites, de barreiras. Então o que nós dizemos como calvinistas? Nós dizemos o seguinte, olha, Adão era livre dentro de uma esfera chamada decreto de Deus. É nesse sentido que Adão é livre. Como todos nós. Mas nós somos livres. Não era, porque então ele ninguém não podia ter feito... Então não existe liberdade. Então, se liberdade é ausência de limites, então ninguém é livre. Ninguém disse que é ausência de limite. Por exemplo, eu não posso decidir aqui que eu vou voar. Não posso. Não tem, não é da minha natureza. Há um limite. Não é da minha natureza. Há um limite. Agora, da natureza. O homem tem a natureza para obedecer. O Adão podia obedecer. Ele não estava obedecendo até então? Sim. Mas ele escolheu romper. Ele escolheu romper, exatamente. Ele escolheu romper. Agora, essa liberdade que ele usou, pastor, estava dentro de uma esfera. Essa esfera rígida que não muda é o decreto de Deus. Dentro desse decreto, ele faz o que ele quer. Assim como nós. E tem algum versículo que sustenta a ideia do Adão está dentro desse decreto? Não, porque assim, Adão é o único caso. Não, porque a gente faz teologia desse jeito. Depois de Adão, todos caíram. Adão é o único caso diferente. O senhor hode convir comigo, porque o Adão é 100% livre, o Adão não tem o efeito do pecado. Então tem algum... Já que o Adão é o único, tem como documentar essa teologia com algum versículo falando do Adão? Pastor, teologia não se faz assim. O senhor é teólogo, o senhor sabe. Não tem como você construir uma teologia pegando um versículo lá e falar, Adão tinha um limite. Não tem isso aí. Nós construímos a teologia a partir de todo um conjunto de verdades, né? Então nós vemos, por exemplo, o Adão é único. Então tem que achar um versículo só para ele. Não tem. Isso tem não que existe. Tem que sustentar. Acha para mim um versículo que fala que a inspiração bíblica acabou. Acha para mim um versículo que fala que a inspiração acabou. Não existe. Então vamos lá. Então a inspiração continua. Não é assim que funciona a teologia. Então vamos lá. A teologia é uma construção, uma construção complexa. Então é melhor, eu estou dizendo assim. Eu estou dizendo assim. Não tem como se a morte de Jesus é uma teologia, é uma interpretação. Essa interpretação, essa teologia é construída a partir de conceitos esparsos nas Escrituras. O senhor mencionou aí que a morte de Jesus foi planejada antes da fundação do mundo. Caramba, que sentido faz isso se a queda não tivesse sido planejada antes da fundação do mundo? Que sentido faria falar, não, vou oferecer meu filho para morrer pelo pecado humano? Que sentido faz isso se a queda não tivesse sido programada?